Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Destravando o Emagrecimento, tá? Hoje o nosso episódio é sobre proteínas. Então hoje eu vou falar, de forma simples para vocês o que é a proteína, por que ela é tão essencial assim pra gente, né? Como ela é usada para o emagrecimento, né? Até que ponto ela também é positiva ou ela também traz malefícios. Então, vou estar explicando para vocês aí de forma simples aí hoje, tá? Quem tiver perguntas pode estar mandando aí que eu vou respondendo, tá? Às vezes dá uma atrasadinha aí entre a pergunta chegar aqui para mim, mas eu respondo, tá? Bom, quem não me conhece ainda, eu sou Tatiane, tá? Tatiane Almeida, sou nutricionista da área clínica, trabalho também com emagrecimento e com atividade física não, nutrição esportiva, né? Então, assim, eu tô nesse ramo aí já tem um tempo bom, né? Já tem quanto tempo que eu trabalho com emagrecimento? Há uns 10 anos, praticamente. Então, a gente já tem como se diz, uma carga boa aí de conhecimento, né? Mas hoje eu vou falar primeiro aí de proteínas, né? Bom, o que é a proteína, gente? Proteína é um dos macronutrientes, né? Como eu disse na última live sobre o carboidrato, que é um macronutriente, proteína também é um macronutriente, tá? Ele é formado por aminoácidos, né? O que é aminoácido, Tati? Aminoácido é a molécula menorzinha que a gente encontra aí na proteína. As combinações de aminoácidos, né? Vários aminoácidos formam uma proteína, tá? Nós temos aí aminoácidos que são essenciais e os não essenciais, tá? Então, assim, nós temos vários tipos de proteína também, dois tipos principais, que é de origem animal e vegetal, tá? Então, assim, que eu falo vários tipos de proteína, gente, várias fontes, tá? Então, são tipos animais e vegetais. Quais proteínas animais que eu posso dar exemplos aí para vocês? Carnes, né, que é o mais comum, que todo mundo praticamente conhece proteína só como carne, né? Então, carnes, ovos, leite e derivados, né? Isso daí é proteína animal. A proteína animal, ela contém todos os aminoácidos essenciais, tá? E temos também a proteína vegetal, que não é tão completa, tá? A proteína vegetal, para ela ser completa, ela tem que ser combinada. E ela, né, tendo essa combinação, a gente tem uma proteína completa com todos os aminoácidos essenciais. Quais são as fontes de proteína vegetal? Feijão, outras leguminosas como soja, ervilha, lentilha, grão de bico, tá? Arroz. Então, o arroz com o feijão, eu falo que é o casamento perfeito, por quê? Porque eles se combinam e formam uma proteína, uma rede de proteína completa. Enquanto um tem lisina, o outro tem metionina, né, que não tem um no outro, e eles, né, em conjunto, eles formam essa proteína completa. Então, a nossa base cultural, né, alimentar aqui brasileira, que é o arroz com feijão, é uma combinação de proteína perfeita. Tá? Então aí tá tudo ok se você gosta de arroz e feijão, né? Bom, outra coisa muito importante que o pessoal confunde, né? Que quem precisa de proteína é só quem faz atividade física. Nossa, só quem malha, quer ganhar massa muscular, e não é, né? Qual a importância dessa proteína para o nosso organismo? Bom, principalmente, né, em questão de construção e reparação, tá? De tecidos, de órgãos. Então a gente precisa dessa proteína para, por exemplo, pele, cabelos, unhas, tá? Para formação de anticorpos para a imunidade, para a formação de enzimas metabólicas, porque tudo no nosso organismo é metabolizado, né? Então a gente precisa de enzimas para estar, né, entrando nessa rede metabólica. Então a formação de enzimas é também dependente de proteína, tá? A manutenção e ganho também de massa muscular precisa dessa proteína, né, desses aminoácidos. Então, são várias as funções essenciais para o nosso organismo, tá? Na minha prática clínica, o que eu ando vendo bastante? Peraí que acho que saiu fora aqui. Na minha prática clínica agora, atual, a gente está tendo muito essa questão das canetinhas, né? Então, análogos, né, de GLP-1. E já vi também bastante, né, casos, por exemplo, de bariátricos. O que acontece nesses dois casos em comum, né? Primeiro, a pessoa não consegue ingerir a quantidade necessária de calorias. E segundo, não consegue bater proteína, a quantidade necessária de proteína, né? E você não ingerindo essa proteína, quais os prejuízos que trazem, né? Na minha prática clínica, principalmente o que eu vejo de reclamação das minhas pacientes. Primeiro,
queda de cabelo. É o principal. A queda de cabelo é a principal queixa. E assim, a gente tenta reparar de diversas formas. Aí vem um médico, passa vitamina pro cabelo, aí vem outro, passa não sei o que. Gente, se não tiver o aporte correto de proteína, não adianta. Vai cair cabelo, tá? Outra coisa. Na hora do emagrecimento, vai fazer avaliação, né, da composição corporal. Tá perdendo mais massa muscular do que massa gorda. É outro ponto aí que interfere a quantidade inadequada de proteína. Tá? Imunidade, começam a ficar mais doentes, né? Pega qualquer gripezinha, qualquer vírus, bactéria, né? Faz um estrago. Então, é outro ponto, imunidade, porque a proteína vai ficar aí um pouco abaixo do que é necessário e não vai ter essa produção de anticorpos, né? Então, tudo isso aí vai comprometer, gente. Proteína, eu falo, é vida. E outra coisa principal, saciedade, tá? Esse é o ponto principal que entra também na questão do emagrecimento, né? Você tendo mais saciedade, você evita beliscar o dia todo, né? A questão da proteína também no metabolismo, como que é essa questão? Nosso corpo, ele gasta energia para digerir, absorver, metabolizar todos os alimentos, né? Todos os nutrientes. Porém, quando ele vai metabolizar a proteína, ele gasta muito mais energia comparado com os outros, né? Então, teoricamente, você vai comer mais proteína e vai gastar mais energia para queimar essa proteína, né? Para metabolizar, desculpa. Então, você vai estar melhorando esse metabolismo, aumentando o seu gasto, né, energético. Então, assim, é outro ponto positivo para o emagrecimento. Né? Outro ponto positivo, não perder massa muscular, né? Quando você mantém mais células saudáveis, células, né, livres de gordura, que a gente fala que são as células magras, né? A massa muscular, você também tem um metabolismo mais acelerado, um metabolismo mais legal. Então você consegue queimar também mais caloria, né? E sem contar que se você perde musculatura, né, você perde também resistência física, não vai conseguir, né, performar bem na academia, não vai conseguir malhar por fraqueza, né, fraqueza muscular. Então isso é muito importante, gente, é essencial. Proteína não é só para quem quer ganhar massa muscular, tá? Ela tá associada a muitas coisas, principalmente com emagrecimento. Deixa eu ver se já tem alguma perguntinha aqui. Não, por enquanto ainda não tem, não. Gente, mosquitinho chato. Gente, qualquer dúvida vocês vão tirando aqui. Se eu estiver falando muito rápido, tá? Vocês podem me falando aí. Tem gente que confunde também a questão do colágeno, tá, gente? Colágeno é proteína, viu? Aí acha que tomar colágeno também é só para cabelos, unhas, né, pele. Não, não. O colágeno ele também está envolvido aí na formação dos tendões, na formação muscular, né, formação óssea, cartilagens. Então tem vários tipos de colágeno aí também. Mas colágeno é proteína, tá? Pessoal entrando, boa noite, Sirlene. Bom, então se eu não comer essa proteína, né, como eu estou dizendo para vocês aí, primeiramente, fraqueza, perda muscular. Segunda coisa, vai ficar com fome o dia todo, vai beliscar. Os beliscos são calorias que não são contabilizadas. Muitas das vezes as pessoas chegam no consultório e falam: come pouco, eu não como muito, eu como pouquinho. Você vai ver, realmente come pouco, mas come pouco várias vezes ao dia, belisca demais. Então, se você não tem saciedade, você vai ficar beliscando, né? Não vai conseguir comer a quantidade que precisa. Então, a proteína entra nisso daí também, tá? Massa muscular, como eu disse, não vai conseguir performar bem na academia, né? Baixa imunidade, vai começar a ficar muito doente, né? Perguntinha. Quem tem alergia à proteína do leite, o que você indica como suplemento? Bom, o suplemento vai ser um novo episódio aí para nós, tá? Mais pra frente nós vamos falar muito sobre suplementos, porque a gente também tem os suplementos proteicos, né? Porque a gente tá falando aqui de bater quantidade de proteína e tal, logo eu vou falar para vocês como que funciona o cálculo, né, dessa proteína aí para cada um, tá? E às vezes a pessoa não consegue consumir, não consegue comer essa quantidade de proteína. É aí que a gente entra com a suplementação. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que é APLV, né, uma criança que é APLV, não pode consumir a proteína do leite, porém ela pode consumir outros tipos de proteína,
tá? Então, não é necessário suplementar, a não ser que a pessoa não consiga bater essa quantidade proteica com as outras proteínas, tanto de origem animal, né, carnes, ovos, o peixe também é fonte de proteína, consumir também proteínas vegetais, como eu disse, né, o feijão, que é boa fonte de proteína, soja, lentilha, ervilha, tá? Então, se não conseguir bater com essas quantidades, aí a gente suplementa de outra forma. E a gente não tem só suplemento como whey protein, por exemplo, que é proteína do leite. Tem também suplementos de outros aminoácidos, tá? Isolados também, ou então proteína da carne, né, que a gente fala que é o... Tem um suplemento da Vitafor que chama bife alguma coisa, bife, é sobre proteína mesmo, a proteína da carne, né? Então, assim, não é do leite, mas é da carne. E a proteína são aminoácidos, tá? A combinação de aminoácidos forma a proteína, tá? A creatina, por exemplo, uma combinação de aminoácidos que formam a proteína que é a creatina, né? Então, tem vários tipos aí. Logo a gente vai trazer aí como assunto também no próximo episódio, tá? Questão de suplementação. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Não, por enquanto não temos, não. Bom, e como que eu calculo isso, Tati? Bom, proteína, né? A gente vai olhar assim um intervalo, normalmente de 10% a 15% do valor calórico total, né? Como eu disse na última live, né? Questão de carboidrato, que era de 45% a 65%, a gente tem essa margem aí também para proteínas. Porém, tem uma forma mais precisa para calcular essa proteína aí, tá? Que é por grama por quilo de peso. Exemplo. O intervalo aí de uma dieta normoproteica, que seria que a quantidade normal de proteína, sem ser baixa nem alta de proteína, né? Normoproteica. De 0,8 gramas por quilo de peso até 1,2 gramas por quilo de peso. Então a gente faz o seguinte, vamos dar um exemplo. Eu peso 57 quilos. Você vai pegar o meu peso, colocar vezes o intervalo que eu quero. Normalmente, se é normoproteica, eu coloco com 1 até 1,2, né? Eu gosto de trabalhar com 1,2 gramas de proteína. Então é só multiplicar o peso por 1,2, eu vou ter o valor de gramas de proteína que eu vou estar utilizando na minha dieta. Mas, gente, não é a quantidade da carne, tá? Não confundam com isso, tá? A maioria dos alimentos, eles vão ter também proteína, tá? Com exceção, por exemplo, de gorduras, que tem baixa quantidade de proteína e carboidrato. Mas um carboidrato, por exemplo, né? Vou dar o exemplo aí do feijão, que é carboidrato, mas tem uma quantidade boa de proteína, né? Então, assim, se eu pegar 100 gramas de feijão, ele não vai ter 100 gramas de proteína, entendem? Então, ele vai ter, vou chutar, porque eu não sei agora de cor, tá, gente? Por exemplo, ele vai ter 60% de carboidrato, 30% de proteína e 10% de gorduras, né, de lipídios. Então, não é só pegar a grama, que deu ali na continha do peso, com um intervalo aí de 1,2, que eu vou ter a quantidade de proteína, eu vou comer aquilo de carne. Não, tá? É a proteína total do dia, tá? Então, como que a gente vai fazer isso aí? Fracionar essa proteína também durante o dia, né? Pode começar o café da manhã aí bem caprichado, com uma fonte de proteína legal. Ai, Tati, mas eu não gosto de ovo. Não gosto de ovo no café da manhã. Não tem problema, gente. Você tem outras fontes de proteína para estar colocando aí, tá? Quando eu falo assim, eu já vi pacientes, gente, principalmente quando trabalha com performance física, que come arroz, feijão e carne de manhã, tá? Então, café da manhã não precisa ser pão com manteiga, pão com ovo, pode ser qualquer fonte de carboidrato, de proteína, desde que esteja ajustada ao seu perfil, à sua individualidade e ao seu objetivo, né? Então, opções aí de proteínas para o café da manhã, além do ovo. Iogurte, né? Pode pegar um iogurte, picar uma fruta, botar um farelo de aveia ou uma linhaça e granola, por exemplo. Você pode pegar queijo, colocar também no pãozinho, fazer uma tapioca, uma crepioca, né? Usando o ovo na crepioca, que aí fica também, não fica aquela questão, ai, não gosto muito de ovo no café da manhã. Então tem o leite também. Ah, vou fazer uma vitamina. Pega o leite, bate com fruta, bate com fibras, né? Então é uma opção muito boa para o café da manhã também. No lanche da manhã, ah, eu não tenho geladeira, não posso levar iogurte, não posso levar leite. Não tem problema. Eu não disse que produtos, alimentos vegetais também contêm proteína. Tem a questão que eu gosto muito da pasta de amendoim, que é uma fonte, ela é de gordura, né? Ela é oleaginosa, o amendoim, porém também é uma fonte boa de proteína. Então você pode misturar a pasta de amendoim, por exemplo, com uma fruta, uma fibra, ou então comer só as oleaginosas mesmo, castanha, amêndoa. Peraí, gente, desculpa que minha garganta tá irritada.
Então, uma boa fonte aí de proteína também para o lanche da manhã. Almoço. Fonte boa de almoço aí de proteína. Como eu disse, casamento perfeito, arroz e feijão. Né? Além disso, carnes, ovos, peixe, tá? Então aí a gente pode entrar com uma fonte de proteína legal aí pro almoço também, para dar saciedade, junto com as fibras, né, do almoço também, que são as saladas, né, folhas, legumes, dos vegetais. Lanche da tarde pode ser bem parecido com o do café da manhã, né? Pode usar o leite, fazer vitamina, iogurte, né? Quem usa, por exemplo, suplementação, coloca a suplementação também nesses lanches, tá? À noite, jantar pode ser como almoço, com arroz e feijão, ou pode fazer um lanche, né? Pegar um pãozinho, rechear com uma carninha, né, desfiada, fazer um patezinho de frango, né, que usa, por exemplo, um requeijão light com frango desfiado. Pode fazer um hambúrguer caseiro, né, de uma carne mais magrinha. Então você consegue bater proteína também dessa forma, né, colocando no pãozinho, fazendo um lanche. Não precisa só ser só arroz e feijão. Né? Então, assim, fracionando bem essa proteína, a gente consegue manter saciedade e evitar os beliscos durante o dia, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Tá um pouquinho lerdo aqui meu celular, gente. Bom, mas é basicamente dessa forma, tá, gente? Por isso que eu falo que o profissional é importante, porque você pegar simplesmente calcular em casa, pode ser que dê certo, mas você tendo um profissional para te orientar, te guiar certinho, que é o que eu faço com as minhas pacientes, meus pacientes em consultório, né? Eu levo em consideração a individualidade, né? Eu vejo os gostos do paciente, né? Se o paciente é vegano, por exemplo, é vegetariano, a gente tem que levar isso em consideração. Leva em consideração a rotina, né? Quais são as opções mais fáceis e mais práticas para a rotina mais corrida, né? Então tem tudo isso aí para levar em consideração para ter um plano individualizado, tá? Porque a gente fala, o intervalo é de 0,8 a 1,2, que é para ser hiperproteica, acima de 2, 2,5. Tá, tudo bem, mas não é uma regra, entendeu? Cada um tem um perfil, cada um tem um objetivo. Então, tudo tem que ser muito bem individualizado, tá? Perguntinhas eu não tô vendo ainda não. Aqui, ó, achei uma outra aqui, ó. Qual seria a forma correta de suplementação da creatina para praticantes de esportes em geral? Bom, primeiro, né, como eu disse, nós vamos falar depois mais especificamente de creatina aí. Fica de olho aí, tá? Que vai ter essa live aí importante. A creatina, gente, eu falo que ela é essencial. Hoje em dia tem vários estudos da creatina, até associado com depressão, gente. Creatina age de forma sistêmica. Mas para a questão do esporte, primeiro, tomar a quantidade todos os dias, a mesma quantidade, não variar, tá? Então, o ideal aí é em torno de 3 a 5 gramas, normalmente a gente deixa aí uma média de 3 gramas diária, tá? E tomar sempre no mesmo horário de preferência. Não precisa ser especificamente antes do treino ou depois do treino, tá? Já vi relatos, tá? Até de pacientes meus mesmo, que tomando antes do treino sente um pouquinho melhor na questão de força, diminuição de fadiga no treino. Mas isso também não tem muito estudo comprovando, não. O ideal é você o quê? Tomar todos os dias e de preferência no mesmo horário, tá? Eu vou ler os comentários aqui no computador, porque no meu celular tá muito atrasado, eu não tô conseguindo receber esses comentários. Então, se eu olhar pro lado aqui, vocês não importam não, gente. Tô vendo aqui, tá? Tá um pouquinho atrasado. Tayane, vai mandando aí qualquer coisa, porque eu não tô conseguindo ver, tá? Os comentários. Bom, e existe exceção para a questão de proteína? Sim, existe. As duas principais, tá? Quando a gente fala de uma dieta hiperproteica, a gente trabalha com muita proteína, né? Acima aí de 2 gramas por quilo de peso, tá? E o que acontece? Tudo que é metabolizado no nosso corpo, parte dele é utilizado, né, pelo nosso corpo, pelas nossas células, e parte é o que sobra, né? A gente elimina, né? Elimina através de como? Suor, urina, fezes, né? E no caso da proteína, quando ela é metabolizada, ela tem como dois metabólitos aí que são para ser eliminados, que são ricos em nitrogênio, tá? Que é a amônia e a ureia. E elas são um pouco tóxicas, né? Então, o que acontece? Quando você ingere muita proteína e tem muito depois metabólitos aí, ureia e amônia no seu organismo, o seu corpo tem que mandar isso para fora. Então, o que acontece?
função renal. A função renal fica comprometida, porque ela quer tirar aí essa amônia, esse excesso de ureia, e acaba sendo sobrecarregado, tá? Então, os glomérulos ficam sobrecarregados e pode, sim, ocasionar, pelo excesso de proteína aí, uma questão renal aí futura, tá? Isso para pacientes também para pessoas também que são saudáveis, né? Sobrecarga a longo prazo. Né? E tem a exceção das pessoas que já são, né, pacientes, né, e que já tem essa condição clínica, né, que é a doença renal crônica. Aí sim, essa quantidade de proteína tem que ser bem calculada. A gente não pode simplesmente chegar e sair colocando, né, quantidade de proteína aí excessiva, né? Tem que calcular certinho de acordo com essa condição, de como que tá, né, essa doença, se ela tá aguda, se ela tá só apenas crônica, mas tá tranquilo, né, se não tá fazendo também a sobrecarga cardiovascular, porque tem muita ligação a parte cardiovascular com a renal, tá? E também tem a questão do paciente que tem um ácido úrico alto, né? A gota, por exemplo, que é a doença que a gente chama de gota. Se consumir muita proteína, também aumenta muito a ureia, que vai acabar prejudicando aí os sintomas da gota, tá? Dores articulares, cotovelo, articulação do pé, tornozelo. Então, assim, é importante a gente levar em consideração essas duas coisas aí, tá? São duas exceções que a gente tem que trabalhar em cima. Pacientes que têm problema renal, tá? E pacientes que têm problema com gota, tá bom? Ácido úrico alto. Então, isso aí tem que ser também bem individualizado. Bom, mais alguma pergunta? Bom, acho que não. Eu trouxe artigos também, como da outra vez, tá? Mostrando aqui principalmente a questão do emagrecimento e a proteína. Tá? Como eu disse, a questão principalmente da saciedade dessa proteína, do aumento, né, do metabolismo, do gasto energético para metabolizar a proteína, né, para saciedade, evitar belisco. Então, tudo isso está muito relacionado com o emagrecimento. Tá? Então, eu trouxe um estudo aqui da Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento. Ele foi um estudo de revisão bibliográfica, tá? Publicado em 2023, e analisou 13 estudos, tá? Não foram estudos só brasileiros, então é um estudo bem geralzão mesmo. Tem estudos de Londres, aqui no Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Austrália. Então tem vários estudos aqui. A maioria deles, tá? O que foi a conclusão? Do impacto, né, da proteína no emagrecimento e principalmente em questão de saciedade e diminuição da fome, tá? Vou falar aqui de um dos estudos para vocês, ó, de 2020, um ensaio clínico de Londres, tá? Feito com adultos. Eles ingeriram proteína animal e vegetal, tá? Por 48 semanas. E aí foram 2 grupos aí, tá? Que foram submetidos a esse estudo clínico. Um grupo que ingeriu uma dieta hiperproteica e treinou, e o outro grupo que só treinou. Não teve essa questão da proteína aí, dieta normal, normocalórica. Qual que foi a diferença? Indivíduos que associaram a ingestão de proteína com a prática de atividade física apresentaram maior perda de peso em comparação àqueles que só praticaram atividade física. Então, aí a gente já consegue perceber o impacto da proteína, né? Mesmo o praticante, os 2 grupos praticantes de atividade, né? E o que ingeriu mais proteína conseguiu perder mais, né? Outro estudo também, ensaio clínico lá no México, feito também em adultos, tá? Foram 118 adultos, no ano de 2017. Também foi as proteínas do tipo animal e vegetal, tá? Aí foram um tempo um pouco menor, foi por 24 semanas, e nesse estudo também eram 2 grupos, tá? Um grupo recebeu dieta normoproteica, como eu falei para vocês, uma dieta que tem a quantidade adequada, certinha ali de proteína, e o outro grupo uma dieta hiperproteica, com mais proteína, tá? Qual foi a diferença aí do estudo? A perda de peso, no geral, né, foi entre, no geral não, na questão que consumiu norma proteica, foi de 5,1 quilos, mais ou menos 3,6. Então, em torno de 5 quilos, o grupo que ingeriu a dieta normoproteica. Já o grupo que ingeriu a dieta hiperproteica teve aí em torno de 7 quilos de perda, ou seja, 2 quilos de diferença entre um grupo e outro, né? Olha para você ver o impacto aí. Às vezes come mais calorias porque consome mais proteína, mas acaba emagrecendo mais, né?
Outro estudo também nos Estados Unidos, só que esse estudo foi feito com whey protein, tá? Então já entrou aqui suplementação. Não foi proteína à base de vegetais e animal, não, tá? Estudo nos Estados Unidos, também um estudo clínico em mulheres, esse daqui, né, no ano de 2016. Também mostrou lá que o grupo que teve uma dieta com consumo maior de proteína apresentou maior perda de peso corporal, né? Então, assim, a ciência mostra, né, que tem muita relação. E eu falo assim que a base, gente, hoje em dia vocês devem estar ouvindo muito falar aí sobre a questão do desmame, né, das canetinhas, Mounjaro, Ozempic, Wegovy. E, gente, é o principal, gente, fonte de proteína. Se não consegue ingerir a quantidade certa de proteína, vai perder massa muscular, não vai conseguir emagrecer, não vai conseguir manter saciedade depois, né, desse desmame. Então, assim, a proteína é a base, tá? Não só para a questão do emagrecimento, como eu disse aí no começo da live, né? Formação de anticorpos, né? Para a imunidade, a formação dessas enzimas, formação de hormônios. Gente, é precursor de serotonina, o triptofano. O triptofano é um aminoácido, precursor de serotonina, né? A fenilalanina, precursor de dopamina. Então, assim, hormônios, gente, de bem-estar são dependentes de proteína, tá? Então, vamos levar isso aí como que eu falo? Como regra, tá? Proteína é a base, tá? Junto com o carboidrato, claro, como eu disse na outra live, quem não assistiu, acessa aí, tá salva, tá? No nosso Instagram, no nosso perfil. Então assiste também, que o carboidrato também é muito importante, viu? Bom, foi muito boa a live de hoje. Quero agradecer aí a presença de todo mundo. Muito obrigada, né? Que vocês todos tenham uma boa noite, um bom feriadinho, né? Uma feliz Páscoa a todos vocês, a toda a família. E não esqueçam que na próxima semana nós temos de novo, tá? Mais episódios aí da nossa série Destravando o Emagrecimento. Se você tiver dúvida com alguma coisa, se tiver curiosidade de algum assunto, pode mandar pra gente, tá? No nosso direct, que a gente vai ler, vai fazer direitinho o conteúdo, vai trazer para vocês, tá bom? Muito obrigada a todos e até mais.